mas visa fiscalizar a entrada dessas pessoas, possivelmente adoecidas no território. O município poderá exercer a fiscalização do cumprimento das regras e recomendações do isolamento social, como atividade de turismo, trânsito de pessoas idosas, porém não pode impedir o ingresso dessas pessoas com residência, ainda que sejam somente visitantes da cidade. Ora, se a pessoa tem uma residência na cidade, ela pode ficar, né? Essas pessoas não podem ser impedidas de entrar na cidade. Certo? Muito bem. O que nós temos, então? Que prestar muita atenção no que os municípios não podem. Não podem fazer o bloqueio total de acesso. Não podem fazer a proibição geral de ingresso de não moradores. E também não pode decretar o toque de recolher. Isso está sendo feito em alguns locais, e o toque de recolher aqui em Campo Grande já existe, né? São atos realmente arbitrários que não poderiam continuar a estar acontecendo. Muito bem. Eu vou voltar para a nossa apresentação. Muito bem, senhores. Vocês entenderam mais ou menos aquilo que eu colocamos para os senhores, o que está acontecendo nessa pandemia? Pessoas estão utilizando, então, desses momentos, até de sofrimento e fragilidade das pessoas, para... Não estou dizendo isso do prefeito municipal, do governador, não, embora alguns façam isso, né? Mas pessoas realmente que tendem a mostrar a sua ferocidade, né? Tendem a mostrar o seu ego, certo? E quando a pessoa tem um ego muito grande, olha o perigo. O ego, quanto maior é o ego, maior é o espaço para essa pessoa receber também as flechadas, né? Ego pequeno, flechadas pequenas. Ego grande, flechadas grandes. Não é verdade? Aí a epidemia vai passar, o momento vai passar, os processos vão continuar. Não pense se as pessoas vão ficar, na verdade, impunes, né? O direito penal não serve para coagir pessoas, tirar a liberdade de pessoas, constranger pessoas, e pessoas estão sendo constrangidas, né? E é uma pena que isso possa vir a acontecer ou estar acontecendo, mas os processos vão continuar. Nós sobreviveremos, se Deus quiser, todos nós, né? Agora, essas pessoas talvez não sobrevivam a um escândalo, né, posterior da sua vida de ter feito, na verdade, maldades, como elas fizeram, certo? Muito bem. Eu não tenho mais... Eu até tenho mais slides, eu acabei perdendo aqui para eu sair da função do PowerPoint. Eu queria dizer para os senhores que, além disso, existe um ponto maior, né, que se trata da criminalização. Esse aí que eu estou dizendo para os senhores é prisão por descumprimento de medidas administrativas. Aqui eu vou mostrar para os senhores que isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Quem faz isso comete abuso de autoridade. Mas nós temos um outro lado, que nós temos o nosso Código Penal, que realmente prevê algumas hipóteses de crimes para situações como essa que nós estamos passando. Só que as pessoas também não estão entendendo como isso pode acontecer. Vamos sair do PowerPoint, vou pegar para vocês aqui para mostrar, então, vocês vão fazer a leitura do artigo, o que isso representa. Um segundinho. Olha, esse é o artigo, é um artigo só, na verdade. Tem vários artigos sobre epidemia, sobre doenças, mas o único possível, né, imaginável, se aplicar nesse momento, é o artigo 268 do Código Penal, que diz o seguinte: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Vou ler de novo, para vocês entenderem. Ó. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Esse é um crime, por natureza, um crime doloso, ou seja, a pessoa tem que infringir essa determinação com dolo, né? Com vontade de infringir. Infringir por infringir. Né? Não é eu estou na minha casa e falo assim, acabou a comida, eu vou ali no supermercado, o mercado está aberto 24 horas, né?
E esqueço que é uma proibição. Agora já foi o toque de recolher, é ilegal. Ele está querendo infringir alguma coisa? Não, ele simplesmente foi comprar alguma coisa que ele estava com fome, foi para se alimentar, né? Ou ele saiu com um amigo até mesmo, o amigo ligou, convidou, vou passar na tua casa para dar uma volta. Ele esqueceu que já era meia-noite, né? Embora, eu vou repetir, pode sim, porque é legal a determinação. Mas ele não estava querendo infringir nada, ou seja, não há dolo. E vou aproveitar o momento para abrir um parênteses e falar para os senhores que são alunos, né? Assim, de faculdade, cursando faculdade. O direito penal, gente, a coisa mais importante que existe. Se os senhores, a partir de agora, se conscientizarem disso e começar a estudar bastante isso, vocês vão ver que é uma realidade que vocês um dia até vão me agradecer. Estudem o dolo, estudem a vontade, estudem a culpa. Né? Vocês vão descobrir que o direito penal, quase que a base do direito penal, é o dolo. Muitas pessoas não sabem distinguir em um crime, né, se o crime é doloso ou é culposo. Ou se ele pode ser culposo. Esse crime, por exemplo, que não admite culpa. Para quem já estudou um pouquinho de direito penal, sabe que crime culposo só existe quando a lei fala que ele pode ser praticado através de culpa. Se ele não está tratando de culpa, ele não pode ser crime culposo. Então, se a pessoa praticou aquilo sem querer, né, negligência, imprudência e perícia são as culpas tradicionais do Brasil. A maioria dos países da Europa já abandonou essa classificação, são só crimes de negligência, mas aqui nós temos negligência, imprudência e perícia. Esse tipo de culpa só vai existir se a lei falar, esse crime, se praticado culposo, a pena é X. Aqui nós não temos essa modalidade de culpa, ou seja, o crime tem que ser doloso, a pessoa praticou o crime, destinou a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Olha, como é que, veja bem, vamos falar, professor João, infligir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Vamos lá. Como é que a pessoa descumpre isso se ela não sabe se ela tem alguma comorbidade, se ela está com vírus, se ela não sabe se o outro ao seu lado está com vírus? Ele não quer impedir nada, ele simplesmente quer sair. Isso se ele soubesse que alguém está doente, que ele está doente, certo? Então ele impede, né? Ele infringe essa determinação, mas com certa consciência do seu dolo. Não só o dolo de infringir, né? Mas também a vontade consciente de poder saber que existe um risco, se expor a esse risco ou expor a pessoa a outros riscos. O direito penal moderno, né, eu falo direito penal moderno porque o direito penal brasileiro está um pouquinho atrasado, né? O direito penal moderno é o direito penal do risco. Né? Além de nós termos proteção de bem jurídico no direito penal, o direito penal só existe se ele estiver defendendo um bem jurídico, ou seja, se ele estiver não causando, ou defendendo para que não se cause bem jurídico, isso não acontecer, não tem direito penal, não tem crime, mas também é necessário hoje, né, pela nova ciência penal, de um risco. Você está se expondo a risco pessoas, né, ao infringir aqui as determinações do poder público, ou você não está colocando a pessoa a risco? Será que você está incrementando esse risco? Para todo mundo aí na rua, né? Você está aumentando o risco das pessoas, você tem consciência que você tem esse vírus? O risco, na verdade, é um risco solúvel, né? Um risco diluído, né? Que não merece ser tratado como uma norma penal. Essa é a grande verdade. Não é esse o caso específico. Agora eu vou falar uma coisa para os senhores que vocês vão surpreender. Que eu também fiquei surpreso, pode ser até que eu esteja errado. Mas eu procurei hoje, o tempo que eu tive, eu não tive muito tempo, não, eu tive sessão hoje a tarde inteira, e esses dias foi muito corrido para mim, em termos de estudo. Como diz o professor, domingo, passei o dia fazendo pareceres do BC-Crime, né? Mas, o que eu analisei, procurei, não achei, que esse vírus Covid-19 esteja na lista da Anvisa como moléstia infecto-contagiosa. Isso é considerado, nem todos aceitam a denominação, mas isso é considerado, de modo geral, a norma penal em branco. O que é a norma penal em branco? A norma penal em branco é aquela norma que depende de uma outra normatização, né? Ou de uma outra dogmática, ou de uma outra teoria, para ser complementada, certo? Tá? Então, falar de crime do Covid-19, tem que haver o quê?
que esse Covid-19, esse vírus, esteja incluído lá na lista de moléstias infecto-contagiosas da Anvisa. Eu não vi isso. Eu procurei esse ato normativo, e o lugar certo de procurar é no site da Anvisa. Eu entrei no site da Anvisa, tem lá a cartilha da Anvisa. Eu acho, posso estar enganado, e se eu estiver enganado, tem um erro muito grande nisso aí, porque a publicação, quando fala em publicação, ela tem que ser pública, tem que ser de conhecimento, e se eu não achei, alguma coisa está errada, né? Então não é de conhecimento. Essa Covid-19 não consta na lista das moléstias infecto-contagiosas da Anvisa. Olha o problema que é isso, né? Ah, mas dá para complementar essa norma através da ciência médica, que isso aí é uma questão médica. Tudo bem. Aí deixamos de lado, então, a lei penal em branco, na verdade, a lei penal em branco, para outro tipo de, que eu não vou explicar para você, que é um pouco mais demorado, é um outro tipo de entendimento criado, na verdade, pela doutrina e pela jurisprudência, que isso também seria possível, né? Mas eu não vi essa manifestação da Anvisa nesse sentido. Vou dar um exemplo para o senhor. Quando alguém é preso, né, ou é encontrado com uma droga, né? Nós não sabemos essas drogas comuns, né? Maconha, cocaína, êxtase, essas drogas todas que nós conhecemos. Todas essas drogas estão lá na lista de Anvisa, né? Ratificado pelo Ministério da Justiça, certo? De que elas possuem um sal, elas possuem um elemento químico capaz de trazer transtornos psíquicos e viciar a pessoa que utilizar desses componentes. Mas é uma coisa científica, né? A maconha, por exemplo, é cannabis sativus lineu. Esse é o elemento químico da maconha que causa, na verdade, a dependência física e pode mexer com a mentalidade da pessoa, né? Não sei se maconha causa isso, mas é isso aí. Mas isso tem que estar naquela lista. Ele mexe, nós encontramos pessoas, hoje eu trabalho nisso diariamente, né? Trabalho numa Câmara Criminal, sou presidente de uma Câmara Criminal, isso eu trabalhei com direito penal a vida toda. Nós encontramos pessoas, principalmente que vêm do exterior, e eles são parados no aeroporto, às vezes com alguma substância que sabe-se que é droga, sabe que é tóxico, sabe que é psicotrópico, mas a polícia não pode fazer nada, porque é uma droga nova, né? Foi sintetizada agora, recente, em algum país do mundo, trazida para o Brasil, mas não consta ainda no Brasil. Isso toda hora está acontecendo, viu? Eles não anunciam muito isso, primeiro que também a imprensa ignora essas coisas, né? E não sabe lidar com isso. E mesmo quando sabe, há uma certa... A própria polícia trata isso, e com razão, certo sigilo, para que isso não se espalhe. Senão a pessoa acaba se interessando, né? Tudo que acontece faz segredo, né? Descobriu uma droga nova, eu quero conhecer essa droga nova, eu já conheci todas, falta essa para conhecer, as pessoas vão atrás dessa droga também, não é assim que funciona? Mas, vira e mexe, são pegos com drogas, inclusive, muito mais potentes que essas drogas que nós estamos acostumados por aqui. Mas como não está na lista da Anvisa, a situação, o fato é atípico. Se essa moléstia infecto-contagiosa não foi colocada na lista da Anvisa, né, essa situação é atípica. Tá? Então, na verdade, gente, quando se fala em crime de Covid-19, isso é uma bobagem, isso é uma besteira. Né? As pessoas ficam falando essas besteiras, esses guardas municipais, a PM, né? Eu não sei se não querem realmente conscientizá-los, né? Não querem instruí-los, né? Ou você quer colocar pânico nas pessoas, e talvez essa tenha até um motivo ideal, né? Um motivo para que as pessoas se assustem, não saiam na rua de ser preso, né? Eu não sairia na rua para ser morto por causa da Covid, não, para ser preso, na verdade. Mas isso fere o direito fundamental das pessoas. Amanhã a Covid, como disse agora há pouco, a Covid passa e já se criou na mente de uma população toda uma cultura, né, de poder. Esse é o perigo. Aí os prefeitos se sentem poderosos, os governadores se sentem poderosos. Né? Eu vejo o governador de São Paulo todo dia com terno novo, uma gravata nova, né? Pregando coisas, se vocês fiquem em casa, porque senão vocês podem ser presos e processados. Ele fala isso para todo dia. Vocês podem ser presos e processados criminalmente,
né? Ele também, acho que o primeiro que vai ser preso vai ser ele por abuso de autoridade. E quando se fala fica em casa, gente, não vai ser preso, não está falando só para nós, né? Para nós, está falando nós mesmos que estamos aqui discutindo, vamos discutir essa matéria. Está falando para as pessoas que residem em um quarto, entendeu? Ou nem em um quarto, moram num barraco, 4, 5, 6 pessoas. Se você sair na rua, você vai ser preso. Olha a angústia dessas pessoas. Elas já não tinham onde ficar antes. Agora, que elas não têm meio, elas tinham o céu, né, e a lua. Na verdade, o sol, o céu e a lua. Elas tinham a rua, que era delas. Elas achavam que era delas. Agora nem a rua é delas. Olha a questão antidemocrática que existe nisso, se obrigar uma pessoa a ficar num lugar que nem é um lugar. Né? Estudo de direito civil, que lugar é aquele, né, o seu habitat, é onde você vive. Essas pessoas não têm nenhum habitat, elas vivem na rua. Na verdade, de manhã, alguns fazem de propósito isso, vou contar para os senhores que eu já conheci vários casos assim, principalmente nas grandes cidades, que eles já combinam, olha, 3 aqui vai ser guarda noturno, né? Guarda carro, né? E 3 vão trabalhar de dia, para eles não se encontrarem, porque só tem 3 camas na casa, ou 3 lugares para deitar. Está entendendo isso? Esses fica em casa, se for encontrar na rua, você vai preso. Ué, você já pensou isso? Já passou na cabeça dos senhores a crueldade disso, né? Esse é um país, na verdade, infelizmente, meus senhores, de perseguição de pobres, de perseguição de miseráveis. E agora se usa uma doença gravíssima, exatamente para assustar as pessoas. Nós sabemos que muito atrás disso, não vou entrar em questão ideológica, hipótese nenhuma, até que eu estou falando disso ou daquilo ideologicamente, né? Atrás disso existem muitos interesses. Né? As pessoas estão morrendo, é verdade, mas essas pessoas têm que ser conscientizadas, as pessoas têm que ser atendidas, têm que ser visitadas, né? Tem que dar tratamento para elas de uma forma humana, e não tratamento de prisão. O direito penal nunca serviu para isso, não serve para isso, não vai servir para isso. E eu me nego, né, a fazer esse serviço com o direito penal. Me nego. Certo? Sei que teve um caso aqui em Campo Grande, como isso aqui é uma aula, até posso comentar, porque senão não deveria, que o processo ainda está em andamento, mas 2 pessoas, um casal, se não me engano, não tenho muita certeza, entrou com um pedido, com HC, na verdade, para que o juiz desse ele um salvo-conduto, que ele quer sair à noite. E o juiz negou. Né? Negou, liminar, houve recurso, está no tribunal. Hoje eu fiz questão de entrar rapidamente, agora há pouco. A desembargadora ela também não deu liminar, mas também não negou. Né? Ela falou, não vou agora, vou deixar para o colegiado, semana que vem. Né? Também não há um prejuízo tão grande da pessoa ficar sem poder sair nesse horário na rua, não é uma coisa desesperadora, né? Mas houve a negativa. Eu teria dado na mesma hora. Eu falo, professor, estou falando isso aqui porque isso aqui é uma aula. E liberdade de carta pode ser falado qualquer coisa, né? Mas isso é um despropósito, na verdade, né? Um despropósito. A pessoa não recebeu um salvo-conduto para andar na rua da sua própria cidade por uma questão genérica. Falou, não, você não pode sair na rua porque você está em isolamento. Nós já falamos tudo sobre isso aqui, né? Você está em quarentena, né? Você tem suspeita. Agora, genericamente, todas as pessoas da cidade não podem sair na rua, né? Agora, alguns podem. Né? Alguns podem. Por que esses podem? Porque esses devem. Né? Eles são colocados... Então, esses podem morrer também, são escravos. Eles devem sair na rua. Né? Sair, inclusive, para prender os outros. Para colocar em situação difícil. Bom, enfim, gente, eu queria dizer para os senhores que, aquilo que eu falei no começo, que não é fácil para o município fazer lockdown, não é fácil para o município fazer recolhimento noturno, de modo genérico, de modo geral. Não é crime descumprir essas normas, certo? Isso que eu disse para os senhores. E, por último, eu quero falar um pouco dos senhores sobre a regra do CNJ, né? Aquela recomendação 62, de desencarceramento. Né? O CNJ soltou uma recomendação já em fevereiro, né? Recomendação 102, pedindo, solicitando, recomendando, mais uma vez, né? Agora, por causa da pandemia, para que os juízes evitem o encarceramento.
né? Evite colocar pessoas na prisão. Certo? Prisão, nós sabemos que no Brasil é uma desgraça, colocar o termo assim. A prisão não resolve nada. As funções da pena, que são de ressocialização, reeducação, de trazer de volta a pessoa para a sociedade, elas não são cumpridas. Aliás, começa já o defeito na lei quando fala em ressocialização. Como é que você vai ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada? Né? Você só ressocializa, você volta a socializar quem já foi socializado. O Brasil não tem educação para todos. A maioria dessas pessoas que estão presas nunca tiveram uma socialização. A maioria não foi para a escola. E quando foram para escolas ruins. Né? Escolas também mal preparadas. Escolas de subúrbio, escolas de periferia, onde nem os professores se alimentam de direito. Tá? Os próprios professores, às vezes, moram nessas comunidades e não têm o mínimo de sustentação do Estado, do município, para serem professores, inclusive. Né? São pessoas... Isso é a maioria no Brasil. Né? Nós somos aqui, conversando aqui, nós somos classe média, na verdade. Essas classes realmente que não têm condição nenhuma de sobrevivência, né, acabam cometendo crimes. Eu não estou perdoando, falando bandido, não. Né? As pessoas falam, você está defendendo bandido. Não é defender bandido, é defender essas pessoas que já nasceram condenadas. Elas não estão sendo condenadas agora. Elas já são condenadas quando nasceram. A diferença é que antes dos 18 anos elas vão ir para os institutos, né, de reeducação, de educação, na verdade, e hoje, depois dos 18 anos, elas vão presas. Mas, na verdade, já estão presas pela vida desde quando nasceu. Né? Presas pela fome, presas pela discriminação. Né? Eu sei que vocês tiveram esses dias aí uma aula, uma palestra a respeito da questão do racismo que nós temos no Brasil. Né? É um problema seríssimo isso. É seríssimo. Né? As cadeias hoje no Brasil estão forradas de pardos, pretos, pobres, né? E ainda falava antigamente para ser putas, né? Mas isso acabou de ser, porque agora essa palavra já ficou mais socializada na comunidade, né? Não sabe dizer quem que é puta, quem não é, por que é também, né? As pessoas não têm mais essa discriminação com esse gênero, na verdade? Mas estão cheios de mulheres, entendeu? Nós estamos prendendo, o Brasil hoje é um dos países que mais prende mulheres do mundo. Aí o CNJ vem, e não é a primeira vez, e fala, gente, para os juízes, recomendação para os juízes. Ele não pode obrigar, né? O CNJ não pode interferir na prestação jurisdicional, mas ele pode fazer recomendações. Olha, prendam menos. Nós temos outras medidas ressocializadoras, né? Muitas medidas. E o magistrado, desde que não prejudique, ele pode, inclusive, criar medidas, né, desde que não sejam mais graves que aquelas que já existem no Código de Processo Penal. Mas se for em benefício da pessoa, e ela aceitar, inclusive, né, ele pode criar situações, né, das medidas alternativas. Olha, nós temos desde a prisão domiciliar, que seria mais grave depois da prisão, né, nós temos o monitoramento eletrônico, pode se aliar os dois, domiciliar com o monitoramento eletrônico, se a situação for muito grave, ele vai ficar preso em casa, né? E eu já disse para os senhores que preso em casa não é prisão nas nossas casas, né? É prisão lá nos barracos também, é um sofrimento grande. Só que melhor do que ficar preso numa cela com 20, 30 pessoas, né? Cheio de sarna, tuberculose, né? Aí sim, né? Protoejos, é uma série de coisas, gente. Né? Um estado que o Supremo Tribunal Federal já chamou estado de inconstitucionalidade. O sistema penitenciário brasileiro é um estado de inconstitucionalidade. Tudo ali é inconstitucional. Tudo ali é inconstitucional. Má alimentação, mau atendimento médico, superlotação carcerária, sujeira. Tá? Pra vocês terem uma ideia, o presídio do Mato Grosso do Sul, os nossos presídios, são exemplos do país. São exemplos do país. Eu vejo lá como vida, né, Conselho Penitenciário Nacional, que eu pertenci até agora há pouco tempo, e tinha uma noção do país inteiro sobre as penitenciárias, Mato Grosso do Sul é um exemplo. E quando fala que é exemplo, não é porque é bom, não. É porque ele é menos pior que os outros. Menos pior que os outros. Né? E assim, o CNJ fala, não façam mais prisões,
preventivas, não ser condenação definitiva, evitem as prisões preventivas, mas cada vez menos os juízes atendem essas recomendações. Infelizmente, estou falando como desembargador, né? E existe uma coisa que chama segurança jurídica. Muitas vezes, gente, eu sou obrigado a acompanhar meus colegas, né? Porque todo mundo vota daquela forma, eu também não posso ficar votando ao contrário por uma questão de segurança jurídica, né? Questão de lá, a pessoa, o advogado mesmo, que com razão, pega lá meu voto e tenta subir com ele, não consegue, porque hoje o Supremo Tribunal de Justiça não julga fácil, só julga direito, né? Ele tem uma matéria constitucional para o Supremo, ele tem toda uma dificuldade que só atrapalha, na verdade, o sistema com um voto que resiste, né? Resiste a que está aí. Por isso, às vezes, eu acabo tendo que seguir esses parâmetros assim, embora eu não concorde com eles, né? Porque a prisão provisória, sem condenação, não é só uma questão do princípio de inocência, não é só uma questão do princípio de inocência, é uma questão também da desnecessidade dessa prisão. Desnecessidade. Né? Fala com outras coisas, vai prestar serviço à comunidade, vai domiciliar, não é verdade? Promete comparecer em juízo, que é isso que interessa mais, né? Promete. Não, mas a pessoa vai fugir. Olha, são poucos os casos de fuga quando o crime não é tão grave, que a pessoa não costuma não fugir da liberdade. Se ela sabe que a pena dela não vai ser tão alta, e todo mundo, mal ou bem, tem um defensor no processo. Não é um defensor privado, um advogado, tem um defensor público, que também, graças a Deus, no nosso estado, a defensoria pública é muito boa, né? Muito bem preparada, concursada. Então, ele vai ter uma orientação. Ele pergunta, se eu for condenado, quando vai ser a prisão? O advogado é o primeiro juiz da causa. Se ele for um advogado razoável, né? Razoável, se ele trabalhar com crime, ele sabe tudo. Ele vai falar, olha, se condenado for, nós vamos fazer o possível com você, tal, mas eu acho que isso vai ser. O advogado é o primeiro juiz da causa. Ele é o primeiro juiz da causa, ele sabe tudo o que vai acontecer. Né? Ele vai falar, você vai pegar uma pena de X anos, mas vai ficar em regime aberto. Vai pegar X anos, mas nós vamos lutar para que o senhor transforme essa pena em penas restritivas do direito, né? Em vez de ficar preso, tá? Vai ficar em semi-liberdade. A pessoa não vai fugir por causa, né? Fugir da liberdade para isso, não é verdade? E mesmo quando foge, gente, nesse mundo globalizado de hoje, a fuga se torna um problema para a pessoa, sabe? Porque ela, a qualquer momento, ela é localizada. Ou ela não pode fazer nada. Ela não pode votar, ela não pode ter o cartão de crédito, ela não pode ter um celular no nome dela, ela não pode ter nada. E hoje nós somos, né, vigiados por todo lugar que nós fomos. Quem foge, às vezes nós não conseguimos achar e também não vamos atrás, são as pessoas muito humildes, né? Elas mudam de um bairro para o outro, some, porque elas já não têm identidade, nunca tiveram. Agora, quem tem uma identidade, nem fugir não compensa mais, porque ela vai ser localizada e a situação dela vai se agravar. Então, essa história de decretar prisão preventiva para garantia do cumprimento da pena é uma coisa muito relativa. Eu vejo, às vezes, uma certa também normose, né? Uma certa normalidade das pessoas acharem isso. E vou dizer uma coisa mais grave ainda. Conheço, não só no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil, conheço muitas pessoas no Brasil, né, muitos juízes e tal, pelas funções que eu já ocupei de diretor de escola, agora sou coordenador do Núcleo de Mediação do Estado, que acaba andando, agora não estou andando mais, mas acaba andando bastante, né, no país, conhecendo muita gente, muito juiz, muito desembargador. Eu já conversei com o desembargador, informalmente, né, às vezes jantando, almoçando em algum lugar, falou assim, não, eu condeno, sabe por quê? Se eu não condenar, o povo hoje não aceita mais que a gente absolva o bandido aí, então, sei lá. Não vai absolver bandido nenhum, eu nunca absolvi bandido, espero eu, né? Eu absolvo na dúvida, isso sim, pode até ser um bandido, mas não com dúvida processual. Né? Eu absolvo, eu solto, mas não tem necessidade da prisão, só isso, tá verdade? Olha, as pessoas estão condenando com medo da imprensa. As pessoas estão condenando com medo do clamor público. O que é pior, quando a pessoa fala isso, ela fala, eu não quero saber, não, eu faço isso porque eu não quero ver aí meu nome jogado aí na imprensa, o povo falando no WhatsApp, né? Então eu condeno mesmo. Isso é justiça? Isso é juiz? Ou isso é um cínico? Né? Uma pessoa despreparada, moral e espiritualmente. Não digo nem despreparado direito, parece que direito ele sabe, né? Prestou um concurso, quando fala isso sabe o que está falando, né? Até que ele fala,
Eu só não faço por medo, eu saberia o contrário de fazer, não é ignorante, mas isso realmente é muito preocupante. E o CNJ, então, soltou essa recomendação em fevereiro. E agora, sexta-feira passada, 4 dias atrás, soltou uma recomendação, reforçando a recomendação, essa 62, insistindo, olha, não coloque, evite a prisão. Prisão provisória é uma coisa excepcional no direito brasileiro. Não façam isso. Né? Vejam as outras medidas possíveis serem feitas. Tudo que for possível para evitar aprisionamento agora na epidemia. Sabe por quê? O CNJ sempre se posicionou assim, viu? Sempre se posicionou. E o Supremo Tribunal também. Para evitar prisões provisórias e prisões excessivas. Mato Grosso do Sul, infelizmente, é recordista de prisões provisórias no Brasil. Olha que notícia ruim. Recordista. Nós somos o Estado que, em números relativos, proporcional à população, temos o maior número de presos provisórios no Brasil. Só que você fala isso dá desculpa, aqui é por causa do tráfico de drogas, eu dou umas desculpas, umas coisas assim, né? Mas o Rio mata mais, e nós temos mais prisão provisória que no Rio. Né? E quem falou também só que a pessoa praticou crime de tráfico de drogas, ela tem que ficar presa, processualmente, não ser julgado. Né? Por qual a razão? Não é crime violento, não vai morder seu cachorro, não é verdade? Mas o tráfico de drogas é grave, espera ser julgado, vai ser preso, condenado. Né? E tem outras coisas a serem feitas também. Né? O tráfico de drogas é uma bobagem hoje em dia. Você tira um, parece o outro no mesmo dia. Tem fila de gente querendo ir para o tráfico de drogas. Então, a pessoa escolhe, são os mulas, né? A pessoa escolhe sempre um para carregar a maconha para ele, a cocaína para ele. E se ele prende um, tem outro na fila, que todo mundo quer ganhar dinheiro, a cocaína dá dinheiro, droga dá dinheiro, não é verdade? Então não é uma coisa assim que, se você deixar de prender, que vai fazer um mal maior para a sociedade. Não. Eles pegam de ser condenados, eles vão ser condenados. Né? Pior do que o tráfico de drogas é um homem que bate uma mulher. Né? Que causa dor, causa pânico. Não existe prisão maior para uma pessoa, no caso de uma mulher, por exemplo, do que o pânico. Ela não consegue sobreviver. Essa é a prisão. Presa dentro da própria casa, presa dentro da própria consciência. Né? Jogada realmente ao estado de vegetação, do estado vegetativo, porque está sendo ameaçada pelo próprio companheiro, pelo próprio marido. Esse é pior que o traficante. Né? Quando eu falo às pessoas, não é opinião, não. Isso é sociologia. Isso é antropologia. A origem das coisas, o porquê das coisas, a razão das coisas. Né? O direito penal você tem que ir fundo nisso. Porquê das coisas, a razão. Por que nós estamos aprendendo? O que está ajudando? O que está melhorando? Quando é necessário a prisão? Quando não é necessário a prisão? Né? Agora nós vamos inventar de prender gente que está na rua. Né? Quem precisa estar na rua? Acabei de dizer para os senhores. Quem necessita da rua. A maioria das pessoas. Né? Chega essa recomendação de sexta-feira agora, ela impõe uma série de situações. O que ela fala? Olha, evite, pronto, geral, genérico. Agora, evite mais ainda se a pessoa pertencer a um grupo de risco. Se ela for diabética, se ela tiver pressão alta, né? Mulher grávida, do câncer, essas doenças, ou qualquer outra comorbidade, né, paralela. Evite, que as pessoas são muito frágeis, e lá dentro elas podem pegar essa doença e morrer. Mas quem mandou cometer o crime? No Brasil não tem pena de morte. Vamos lá. E não é só isso. Ela está aqui fora, está cometendo crime, pequeno aí, ela vai lá para dentro, ela pode levar o vírus. Por enquanto, nós estamos controlando os presídios aqui no Mato Grosso do Sul e vários estados, quase todos do Brasil, está conseguindo segurar, né? Porque também não se expandiu tanto esse vírus assim, não. Né? Então, os presídios ainda estão mais ou menos limpos, né? Com a linguagem que eles usam. Mas na hora que surgiu o primeiro, vai todo mundo, todo mundo preso, confinado lá dentro. A gente não pode aproximar 1,5 metro, 2 metros uma pessoa na rua. Lá dentro, gente, não existe espaço de 1 metro para cada pessoa em cela nenhuma. Todos estão. A maioria das celas, inclusive, no Brasil, uma pessoa tem que ficar em pé para outra dormir. Depois a outra dorme, a outra fica em pé. A hora que o primeiro pegar uma cela dessa, vai todo mundo. E aí, o que vai acontecer? Por questão de humanidade, por questão de princípio da humanidade, nós vamos ser exigidos, certo? Exigidos, tá? Pelos conselhos internacionais
né, pelos tribunais internacionais, de soltar todas essas pessoas, porque elas vão morrer lá dentro. Eles vão sair todos infectados, eles não vão ter que suportá-los aqui fora. Aí eu quero ver quem mandou prender, o que vai fazer, por onde? Por onde? Levar para sua casa? Né? Nós não temos, na verdade, hospitais, não temos nada. Né? As pessoas que estão morrendo hoje no Brasil com coronavírus estão morrendo no serviço público. Porque o serviço público nosso é deficiente. Nós temos heróis lá, médicos, enfermeiros, mas o serviço em si é deficiente. Então nós temos que atentar, né, para esse momento de epidemia e de pandemia do Covid-19, atentar para as questões do direito penal nesse seguinte sentido. Então, meus professores, sair na rua não é crime. A autoridade administrativa não pode decretar, pode recolher. Esse crime de transgredir normas, isso aqui é um crime doloso, não é simplesmente transgredir. Nós temos que nos atentar às recomendações do CNJ sobre direito penal, no sentido de não prender pessoas desnecessariamente. Né? Isso é uma conscientização. Né? Eu estou falando para o senhor, para que o senhor também se conscientize disso. Né? E acabar com essa bobagem de crime de Covid, isso não existe, essa bobagem. Você nem toca nesse assunto, senão está falando besteira. Tem um monte de gente que não vai entender, mas não é bobagem, pode ter certeza disso. Eu não estaria falando isso para os senhores aqui, né? Não me exporia isso se não fosse uma realidade. Bom, eu acho que é só que eu teria para os senhores, fico à disposição aí para perguntas, para, né, a gente bater um papo, se os senhores quiserem. Teria muita coisa para falar, né? Mas não tem nem interesse muito, porque o resto que estão falando por aí, não tem muito sentido. Fica à vontade. Doutor Marcos. Obrigado, professor. Muito obrigado pela aula. Eu não tenho dúvida que os alunos adoraram e curtiram muito o que o senhor expôs para a gente. Quanto à questão da recomendação 62 do CNJ, inclusive, o PSOL ajuizou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não sei se o senhor ficou sabendo disso. Sim, claro. Inclusive, o BCCRIM fez uma pesquisa na questão da... Perdão? Pois não. É que o som ficou um pouquinho ruim. Quanto à questão da disseminação da Covid dentro do cárcere, e eu vou até entrar aqui, só para não falar nenhum tipo de desinformação. Aqui. A legenda afirma que, vou pedir aqui a Vênia para poder ler o que está escrito aqui. A legenda afirma que, desde a chegada da doença ao sistema carcerário, houve um aumento de mais de 1.300% na contabilidade oficial dos casos de infecção em apenas uma semana. E foi ajuizada essa arguição com a pesquisa que foi feita pelo próprio BCCRIM, ajudando, na verdade, dando amparo para essa ação que foi ajuizada pelo PSOL. Está lá a autoria do ministro Celso de Mello, a DPF número 684, é o número da DPF, para quem tiver interesse de pesquisar ela, tentar entrar, ver que está transcrito. Vamos lá, pessoal, quem tiver vontade agora de fazer pergunta para o professor está aberto, vamos mandar ver. É por chat, ou se não, quem quiser abrir o microfone também, não tem problema nenhum. Vamos lá. Doutor Marcos, o som estava bom durante a minha fala? Estava ótimo, professor, estava ótimo. O que eu estou vendo pelo senhor agora não está muito bom, eu fiquei preocupado. Tá ruim? Tá abafado? Está cortando um pouco. Tá um pouco abafado? Por causa da internet, tá? Vamos lá, o Luciano acho que tem. A Laís, quem é que vai perguntar? Luciano, você tem pergunta para o professor, é isso? Luciano Albuquerque Silva. Luciano, se quiser fazer pergunta já para o professor, pode ficar. Quer abrir o microfone ou você vai fazer por... Abri aqui. No chat. Estão me ouvindo? Maravilha. Sim. Boa noite, Marcos, boa noite a todo mundo. Boa noite, desembargador Rui Celso. Gostei muito da explanação, achei bastante interessante o lance das prisões. Acredito também que seja um arbítrio muito forte do Estado. Inclusive foi uma situação que aconteceu comigo essa semana. Eu estava num jantar, tinha poucas pessoas,
E a gente, um dos meus amigos lembrou, né? Tem toque de recolher meia-noite, então a gente não pode se prolongar muito. E surgiu, né? Aquele burburinho entre pessoas que não são muito da área. E basicamente eles falaram: não, mas isso daí não dá nada, o que acontece e tal. E aí uma das pessoas se posicionou e falou: não, é perigoso, a gente pode ir preso, que não sei o quê. E ali eu esclareci para eles que isso seria um absurdo se a gente fosse preso. Tem diversas outras alternativas para corrigir um comportamento das pessoas dessa forma. Mas eu queria perguntar para o desembargador a respeito de uma decisão do STF que teve recentemente, né? Que foi a medida provisória 926. Na verdade, não foi a medida, foi uma decisão que foi plenária do STF, em que eles decidiram a competência dos municípios e do Estado para legislar a respeito do isolamento, né, como vai funcionar a quarentena, até da própria questão do toque de recolher. Isso vai contra o seu discurso. Queria entender, assim, se a crítica que o senhor faz também vai para essa decisão do plenário, se o senhor acredita que isso seria inconstitucional? Não, eu não digo que, viu, Luciano, obrigado pela pergunta inteligente, parabéns, viu? Eu não digo que errou o Supremo, né? Também não sou contra. O que eu entendo ali é que o Supremo faz parte, ele tem que fazer isso, né? Quando a Constituição é omissa, compete a ele, né, nesses momentos principalmente, complementá-la da forma que dá. O artigo 23 da Constituição Federal, que foi isso que eles trataram ali, quando dá as competências, né, ele deveria ter sido regulamentado lá em 1988, e não foi. Então ficou uma coisa em aberto, né? Agora, em termos de saúde pública, genericamente, a competência é subsidiária mesmo, né? Saúde pública. Então, o Supremo aproveitou essa interpretação da competência subsidiária de todos, né, do Estado, do município e União, até quando o senhor entra com pedido de um remédio, né, o senhor escolhe contra quem o senhor vai entrar com a ação. Se é contra o Estado, contra o município, contra a União, é uma escolha, porque eles são realmente subsidiários, né, e a competência ela é realmente dividida entre eles. Se o artigo 23 da Constituição Federal tivesse sido regulamentado, né, aí o Supremo teria brecha para julgar como julgou. Mas eu acho que ele julgou da maneira que tinha que julgar, da maneira correta, né, distribuiu realmente as competências, porque se ficar só lá com a União, sozinha, né, você veja bem, nós já estamos no terceiro ministro da Saúde, é uma confusão que ia dar, né? Então, com uma questão de segurança jurídica, o Supremo acabou acertando. Esse é o que eu penso, sabe? Ele agiu, né, interpretando e complementando a Constituição nesse aspecto. Obrigado, desembargador. Pois não. Boa noite a todos e todas. Estão conseguindo me escutar? Ao vivo. Queria primeiro agradecer a aula do desembargador. Foi brilhante, os apontamentos, de grande valia para nós todos. E gostaria de comentar uma situação que eu tenho acompanhado um perfil no Instagram, inclusive, que é o único que eu conheço que está fazendo um apanhamento dos dados sobre o Covid dentro das prisões, né? Como está a situação das pessoas que vivem no cárcere. E o que estou vendo, majoritariamente, é desinformação. Não existe nenhum meio oficial que esteja divulgando essas informações. As famílias estão desesperadas atrás de saber o que está acontecendo lá dentro, se estão sendo feitos testes, se essas pessoas estão recebendo algum tipo de auxílio, e nada é dito. A impressão que a gente tem é que eles estão querendo esconder de fato quais são os dados reais, né? Porque a partir do momento que chegar com a situação de superlotação que a gente já conhece, esse encarceramento em massa, a situação pode ficar muito complicada, né? E aí eu queria perguntar para o Dr. Rui qual é um jeito de a gente poder pressionar de uma maneira organizada, assim, enfocada, para que essas pessoas não sejam esquecidas, né? Para que essas pessoas que estão em situação de cárcere tenham um mínimo de acesso à dignidade, que a gente sabe que já é tão
tão precário, tão esquecido, e que agora eu vejo um agravamento que me dá muita preocupação, assim. Cada vez que eu vejo, eu estou com a página aberta aqui, vários estados, Goiás, São Paulo, se recusando a apresentar os dados oficiais sobre a doença dentro do cárcere. Então, queria que o desembargador comentasse um pouco sobre isso e nos auxiliasse a ter um jeito de agir a respeito disso, né? Porque me preocupa muito a situação da saúde dessas pessoas. Obrigada. Nada. Muito bem. Helena, eu começaria, né, falar agora como cidadão, certo? Eu começaria provocando o Ministério Público, certo? Quem tem a obrigação de fiscalizar não só as leis do país, né, o cumprimento delas, mas também fiscalizar a execução penal, certo? A obrigação da fiscalização da execução penal, embora alguns pensem, os próprios juízes pensem que é do juiz, né? O juiz, ele julga, ele continua na execução penal, embora com as funções um pouco a mais, como corregedor de presídio e tal, mas ele ainda continua sendo aquele que julga situações da execução. Ou seja, o sistema acusatório do Brasil, ele ultrapassa o processo de conhecimento, ele continua sendo um sistema acusatório, ou seja, compete ao Ministério Público após a condenação também, certo? Então, se o Ministério Público acusou até aqui, agora ele passou a fiscalizar, ele tem que auxiliar na execução penal e mostrar aquilo que tem certo ou errado dentro da execução. Se o cidadão praticou uma falta grave, o Ministério Público ficou sabendo, você toma as providências. Agora, se o diretor do presídio praticou uma falta grave, o Ministério Público tem que tomar as providências também, concorda? Então, começa provocando o Ministério Público. Tá? Como é que provoca o Ministério Público? Através de simples ofício ou reclamação. Mais nada. Não precisa nada mais do que isso, né? Agora, o sistema de informação no Brasil, de dados, né, ele é obrigatório. As pessoas têm para fornecer informações. Qual instrumento você pode utilizar? Talvez uma segurança, né? O direito líquido e certo das pessoas receber informações ou ter informações. Agora, precisaria pegar alguém que tenha interesse jurídico nisso, não é verdade? Um familiar ou coisa parecida, e provocar essa situação. Eu acho que esses seriam os caminhos. Mas eu acho que esse primeiro caminho de provocar o Ministério Público, que se o Ministério Público não fizer nada, eu acho que nós chegamos no estado de calamidade, não, trágico nesse país, né? Eu acho que esse é uma informação urgente e necessária que nós temos que ter. Certo? Sim. Certo, obrigada, doutor. Nada. Pessoal, alguém mais? Pergunta do professor? Querem fazer por chat, ou se não por áudio mesmo? Todo mundo foi Covid. Leonardo Garcia. Vamos lá, Leonardo. Boa noite a todos, boa noite, professor. Bom, professor, todo mundo está me ouvindo bem? Boa noite. Bom, professor, eu gostaria de saber o posicionamento do senhor no tocante ao direito penal, que, em regra, deve ser utilizado como última ratio, utilizado de forma preventivamente, que busca, punir, de certa forma, a liberdade de locomoção, tendo em vista que, como o senhor mesmo disse, existem outros diplomas legais que poderiam abarcar tal situação. Então, vamos lá. Qual seria a opinião do senhor, a melhor forma de abarcar a conscientização da sociedade sem agir de punitivismo desenfreado? Leonardo, sua pergunta é do modo geral? Eu não entendi Isso. bem. Veja bem, o direito penal, você disse muito bem, né? Ele realmente é última ratio, né? Não pode ser utilizada antes que os direitos possam ser utilizados e dar a solução para o problema, né? Eu estou lembrando aí os primeirinhos dias de aula do direito penal, né? Que o direito penal ele tem duas funções, né? Uma preventiva, né? De prevenção geral, ou seja, ele faz essa ameaça geral para que as pessoas não pratiquem crimes ou não pratiquem atitudes graves na sociedade. E depois ele tem a prevenção especial, que é sobre a pessoa que praticou o ato, né? Para tentar solucionar aquele problema na recuperação, na reeducação, na ressocialização. Mas, em todo caso, ele é sempre preventivo,
É preventivo geral para todos, e preventivo especial para que ele não cometa mais crime. Vamos colocar assim uma linguagem lá de list, né? Essa é a situação. Então, o direito penal é sempre preventivo. Mas não podemos usar o direito penal, como você disse, como último, sendo uma última arrasto, para ameaçar pessoas, né? Colocar uma espada em cima da cabeça das pessoas e elas ficarem aí dia e noite sob ameaça de uma prisão ou de coisa, né, desse tipo. A conscientização, ela pode vir junto com uma série de outras situações, como eu disse agora há pouco. Ela pode vir através de uma multa, através do fechamento do estabelecimento, né? Através do cerceamento de alguns direitos, tá? Mas não a prisão em si, a detenção de pessoas. Essa é a situação. A forma é essa, a prevenção se faz por muitos, mas muitos, pode ser, mas por último o direito penal. Por último, sempre o direito penal. Essa é a forma. Só se você dá evasão aos seus conhecimentos, às suas ideias, né, que você vai encontrar uma série de situações aí para prevenir o direito tributário, o direito civil, o direito administrativo, né. Só para eu ter uma ideia, com esse tipo de pergunta que você me fez, hoje, uma pessoa que pratica um crime de verdade, né, e ele tem que receber uma multa, um crime que admite multa. A maior multa do direito penal hoje pode ser aplicada, ela não passa de 32, 33 mil. Isso naquele caso em que o juiz, dependendo do patrimônio da pessoa, pode triplicar o valor da multa final aplicada. As multas administrativas hoje, elas ultrapassam 50 milhões. Veja bem, daí que o direito administrativo tem multa superior à multa do direito penal, né? E as pessoas preferem o direito penal, às vezes, só por uma ameaça, né? Que acha chique, bonito. Exemplo típico, direito ambiental, né? As multas praticadas no direito ambiental por crimes ambientais, elas seriam muito maiores se aplicado no direito administrativo, muito mais fácil de receber, né? E aí, não, vamos aplicar o direito penal e a pessoa acaba sendo beneficiada porque a multa é menor. É muito interessante isso. Acho que respondi mais ou menos a sua pergunta, né? Agora, solução eu não tenho, né? A Jane havia dito que tinha uma pergunta, ela estava escrevendo uma pergunta. Jane, você não quer fazer por microfone, não é melhor? Essa da Jane, se tiver mais outra, aí nós encerramos. Viu? Mickey não tem cão latino. Tá, enquanto a Jane escreve a pergunta dela, tem alguém mais que quer fazer outra pergunta? Vamos lá, pessoal. Não é todo dia que a gente tem o professor Rui aqui para conversar conosco. E aí a pergunta, o senhor está conseguindo ler a pergunta dela, professor? Não, começou e sumiu. Fala postar de novo. Tá aqui. Compreender. Perdão. Tá aqui. Eu posso ler para o senhor? Posso ler? Claro, claro. Compreendendo a difícil tarefa de aceitar um toque de recolher num país que é um estado democrático e de direito, no entanto, me pergunto se não é valioso a implementação de tal ato, o toque de recolher, uma maneira visionária do direito sanitário. O direito à saúde e à vida do coletivo em detrimento do direito individual de ir e vir. Afinal, as pessoas são deseducadas, têm dificuldade de cumprir as regras e prender por desobediência, infelizmente, me parece uma medida de exceção. Sem dúvida, entendi a pergunta. Se ela está falando... É o assunto é o fato que ela está... Pode falar, né? O assunto é polêmico, realmente. O fato Pode falar. Uhum. O assunto ela está no sentido realmente de se é possível a gente aplicar realmente esse tipo de sanção tão grave assim, como o próprio direito penal o é, em virtude do desconhecimento das pessoas. Professor, sinceramente, eu vou até entrar no bate-papo também nesse momento, porque
realmente, assim como o senhor falou no começo da exposição do senhor, o direito penal é uma das áreas mais difíceis que nós temos para aprender durante toda a graduação e depois disso também. É muito complicado, a própria teoria do crime, muitas pessoas entram na universidade, na graduação, entram e saem sem saber o mínimo da teoria do crime. Muitos, acho que eu estou sendo até um pouco tranquilo em falar isso, é muita gente realmente. E é claro que eu não sou a favor de qualquer tipo de prisão nesse sentido, eu acompanho o senhor nesse sentido, que acho absurdo também, não atende realmente a função do direito penal, esse tipo de sanção, mas lutar com esse tipo de desinformação é um pouquinho complicado e, em certo momento, a situação vira mesmo polêmica, tal como o senhor acabou de pontuar, em virtude de que as pessoas não têm conhecimento e se aplica o direito penal em virtude acaba se transformando esse direito penal um direito penal do medo, do terror, né? Tem alguns doutrinadores que têm essa nomenclatura, utilizam essa nomenclatura, na verdade, né? Para esse tipo de tipo que acaba nascendo em virtude de tais situações. Nós ficamos um pouco amarrados diante disso, parece, porque muitas vezes o direito penal acaba sendo utilizado para atender essa população, entre aspas, e todas as aspas possíveis, esse tipo de situação, essa desobediência, ou se não até esse desconhecimento desse povo. Como é a atuação do Estado nesse sentido? Como o senhor vê o Estado nesse sentido? Eu não entendi o final da pergunta, desculpa, Marcos. Só o finalzinho, só. Eu perguntei como o senhor vê o Estado nesse sentido. Estado, eu estou dizendo tanto a atuação dos três poderes em conjunto. Porque, principalmente, nós estamos vendo aqui essa equidade, na verdade, que nós temos entre os poderes no momento de atuar. Parece que nós estamos vendo um momento realmente que está tendo uma nesga aqui, está tendo um momento muito complicado, justamente em virtude disso. Como o senhor vê a atuação do Estado, essa parceria que deveria haver, na verdade, essa interdependência de todos os poderes, poder judiciário, legislativo e executivo, diante disso, no combate a esse tipo de situação? Bom, doutor Marcos, eu gosto de abrir o coração para o senhor. Eu acho que a pergunta é muito interessante pelo seguinte: o senhor tem uma ideia, talvez o senhor saiba disso, que o senhor é professor de direito penal, a situação que nós vemos. O Poder Judiciário, vamos falar da área criminal, vamos falar da nossa área, né? O Poder Judiciário nunca foi chamado para conversar com a Polícia Civil, nunca foi chamado para conversar com a Polícia Militar. O Poder Judiciário nunca foi chamado para conversar com os diretores de presídio. Ou seja, as pessoas agem como elas agem, né? Eu não digo que tenha que conversar para fazer acordo, mas para entender. Um tem que entender o outro, eles não entendem. A polícia vive falando, né? A gente prende, o juiz solta. Ou seja, falta capacitação para essa polícia. Agora, se ela quer realmente ser capacitada, chama o judiciário para conversar. Não é? Ou seja, ela não quer ser capacitada. Hoje em dia, falando bem sincero, a polícia está a fim de agradar o povo. Então, vamos aprender. O povo não sabe que não há prisão no país sem ser prisão em flagrante ou por ordem judicial. A polícia vai e prende, fala, nós prendemos, a justiça soltou. Não, quem prendeu foi a justiça. Aquela prisão foi com ordem judicial. Ele não prendeu em flagrante. Isso nós passamos durante o período todo aí da Lava Jato, por exemplo, né? A Polícia Federal fazendo uso dessa fama, dessa coisa toda, 100% das prisões da Lava Jato, que não eram em flagrante, nunca foram por ordem judicial. Se a justiça soltou depois, soltou porque essa foi a justiça. É aplicar a justiça, se aplica aquela lei, se não aplica aquela lei. Mas nós viramos hoje um inferno, não é verdade? Se é do meu time, solta. Se não é do meu time, prende. Né? Isso virou uma coisa fantástica. Agora, juntando a sua pergunta com a questão que a Jane colocou, eu concordo. E, aliás, tem pensamento assim mesmo, né? Que o direito coletivo vale mais que o direito individual. E as normas constitucionais devem ser ponderadas, né? Aquelas que mais necessárias, menos necessárias. Mas nós não podemos levar isso a ferro e fogo quando se trata de direito fundamental. Veja bem, eu concordo que o direito coletivo vale mais que o direito individual mesmo. Mas nós não temos, primeiro, um direito fundamental da liberdade, você não acredita, que é o direito máximo, né? Eu disse, eu acho até que é maior que a vida. Tá? E segundo, a pessoa que está transgredindo, ela não é acusada de nada, ela não tem a doença.
Lógico, se a pessoa falar, você fica em isolamento e ela sair, essa pessoa tem que responder por crime mesmo, concordo. Olha, você está em quarentena, a pessoa sair, como aconteceu em Alto da Laguna agora, tem que ser colocado, isso sim. Agora a pessoa não é nada, ela não tem nada. O risco, qual o risco? O risco tem que ser um risco mínimo, não é risco. Olha, se for ficar, eles falam lá, todo dia na televisão, eles falam, diminuiu muito o homicídio depois da pandemia, porque as pessoas estão ficando em casa. Se essa moda pega, esse é meu medo. Acabou a pandemia, só vamos para terminar o homicídio, ninguém mais sai de casa. Você está entendendo, doutor Marcos? Isso é bem possível de acontecer, tá? Que caiu o nível de homicídio, claro, as pessoas ficam em casa, só que aumentou o número de feminicídio. Né? Os maridos, companheiros estão em casa, estão matando as mulheres. Está entendendo isso? Você não pode mexer na sociedade com leis, né? Nós sabemos disso perfeitamente, porque a sociedade responde de outra forma. Você nunca sabe o que vai acontecer. Então, aceitar hoje, ilegalidade, né? Para evitar um risco que não venha bem risco, na verdade você não sabe se tem um risco ou não, eu acho muito perigoso. Tá? Tem outras formas de conscientização. Esse recusal que recolher de Campo Grande, por exemplo, das meia-noite às 5 da manhã. Qual o sentido disso? Vírus pega só de noite? Não sei, não tem muita lógica essas coisas, sabe? Eu acho que assim, é uma vontade para ter o fim da coisa, né? Entendeu? Né? Essa é a coisa. Entendi. Isso é uma pena, né? Imagina só, todo mundo, pelo menos as pessoas, elas têm um pouquinho de consciência quando pensam sobre esse tipo de situação, pensam que os poderes estão atuando em conjunto, né? E ouvir o senhor falar esse tipo de situação é tão triste, né? Ver como muitas vezes o próprio Poder Executivo acaba deixando de lado esse momento. Mas ok, é assim mesmo, hein? Temos que lutar para combater isso, né, professor? Claro. Na verdade. Bom, pessoal, alguém mais vai fazer alguma pergunta? Oi, boa noite. Ou podemos agradecer já ao Tá professor ouvindo? Rui? Estão ouvindo? Já são 8h45. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Dr. Rui. Nessa última fala do Luciano senhor... Albuquerque, é isso? Sou eu, Marcos. Douglas. Nessa última fala do senhor, Dr. Rui, em que talvez o direito fundamental à liberdade pode ser até superior à vida. Eu queria entender melhor esse pensamento, pois eu escrevi algo sobre isso há alguns dias atrás, onde o direito à vida é um pré-requisito para os demais. Eu gostaria de entender melhor essa fala do senhor, por favor. Então, isso aí são em determinadas fases da vida, né? Da história da humanidade, tudo isso, que a liberdade ela está acima da vida. Tanto que as pessoas vão para a guerra, se expõem à morte, para conquistar ou manter a liberdade, né? Existe um poeta português que diz o seguinte: para viver de alma ajoelhada, vale bem mais morrer de corpo erguido, sabe? Então, às vezes, você está tão oprimido na sua vida, né, tão de alma ajoelhada, que você se levanta, se expõe a uma derrota, se expõe à morte, para sair dessa situação. Muitas das pessoas que enfrentam hoje a polícia, viu, doutor Lucas? Né, que enfrentam a polícia, às vezes, por pequenos crimes, não são grandes crimes, não. Né? Eles enfrentam, sabe por quê? Tanto faz morrer ou não morrer. Por isso que eu falo que pena, às vezes, prisão, para algumas pessoas nem tem sentido. Elas já estão mortas em vida, sabe? Elas preferem ser herói, morrendo lá na favela, lá, do que viver a vida desgraçada que elas já têm. Então, a liberdade, mas quando eu falo liberdade, não é liberdade de prisão só, é a liberdade de vida. Né? A pessoa tem o mínimo de condições de vida. Né? Pessoas que vivem aí numa Coreia do Norte, né? Pessoas que vivem um socialismo pesado, uma ditadura, elas se expõem a sua vida, né, em busca da liberdade. É nesse sentido que eu quis dizer. Tá? Isso é... Entendeu? É isso, pessoal. Vamos finalizar aqui com o professor. Já deu quase, são quase 8.
O meu? Não, ele é não identificável. Então, é isso. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu não tenho como agradecer o senhor por essa aula que o senhor ministrou para os alunos hoje, uma aula para todos nós, na verdade, para os nossos coordenadores aqui também. É sempre uma honra, uma satisfação poder falar com o senhor, aqui encontrando com o senhor, na verdade, agora de maneira online, né? E eu não tenho dúvida que o senhor vai fazer parte gigantescamente da construção desses artigos que vão vir do próprio laboratório também. Assim como o senhor me contribuiu muito no meu trabalho de conclusão de curso, eu não tenho dúvida também que o senhor vai inspirar muitos desses trabalhos que vão ser feitos aqui no laboratório. Tá certo, professor? Muitíssimo obrigado. O senhor sabe, o senhor é do IBCCRIM, então nós sempre estamos juntos, sempre vamos continuar aí nessa batalha, e muito obrigado mais uma vez. Se o senhor quiser falar alguma coisa para se despedir do pessoal, fique à vontade. Quero só agradecer o convite, viu, me colocar à disposição de todos vocês, dar os parabéns para os alunos, na verdade, todos, né, de todas as faculdades que estão aí, diferentes instituições, né, por esse momento, estarem aqui, né, fora do horário de aula, se submetendo aqui, acho que aguentar o velho aqui falando, na verdade, mas realmente é muito importante isso, quero complementar os meus de coração, eu acho isso muito importante, e me colocar à disposição de cada um dos senhores, quando precisar, estarei às ordens lá no meu gabinete, quando for preciso. E obrigado, viu, Márcio? Sucesso, parabéns pelo laboratório. Obrigado, professor, de coração mesmo. Obrigadão. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Pessoal, agora vamos aguardar o professor desconectar para que nós possamos dar continuidade aqui na nossa aula. Todo mundo, quem foi que saiu? Saiu o Rui e saiu outra pessoa a mais. Teve outra pessoa que saiu. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tranquilo o áudio? Sim? Ah, ótimo. Agora, pessoal, assim como nós conversamos lá no começo, vamos debater aqui, conversar, nós, da coordenação, tá eu aqui, doutor Gabriel, doutora Michele também, e vocês, sobre as aulas que nós tivemos aqui no módulo de Direito Penal. Beleza? Eu vou precisar de todos vocês, vamos conversando aqui, bem que vocês tenham os apontamentos, o que vocês acharam bom, o que vocês acharam ruim das aulas, se teve algum problema, além desses que acabaram acontecendo, e acho que a gente acabou superando essa situação que ocorreu em virtude da aula lá, que a gente acabou completando ela, na verdade, para vocês, para que vocês não ficassem sem aula. Vamos lá, vocês tiveram o limite da pena em 40 anos com o Gustavo Junqueira. Depois, prescrição e as alterações do projeto anticrime, o professor Andréa Flores. A execução vai a reboque, aspectos gerais da execução penal no Brasil, com a professora Bárbara Furtado. Depois vocês tiveram criminalidade na interface entre raça e classe no universo racista, com o professor Cabenguele Monanga e também com o professor Cláudio Lopes. E depois, agora, hoje, na verdade, né, finalizando o módulo de direito penal, aplicação do direito penal durante a pandemia, com o professor Rui Celso Barbosa Florencio. É isso, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse módulo, falem aí, vamos discutindo, vamos conversando, para ver certinho o que vocês estão achando do laboratório, porque o próximo módulo que vai se iniciar é o módulo interdisciplinar. Aí, semana que vem eu vou passar certinho que vai ser a construção desse módulo também, passando todo o cronograma das aulas para vocês. Alguém se interessa, fala primeiro, o que vocês acharam? Acho que pode ser eu, já estou aqui. Eu acho que foi um módulo muito rico, principalmente, eu acho que gosto pessoal mesmo, eu gostei muito da aula do Gustavo Junqueira, foi um professor que eu não tinha tido aula,